Boa noite a todos, prezados colegas, dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje quem vai falar para a gente é o nosso coordenador da residência, nosso médico horizontal CTI 7, intensivista, paliativista, Dr. Bruno Rezende. Obrigado, Bruninho, mais uma vez aí pela sua dedicação à residência, aos nossos residentes, para que seja da melhor forma possível para os meninos. A todos os nossos residentes, eu peço que deixem os vídeos abertos, áudios fechados. Ao final, o Bruninho para de gravar para a gente poder tirar as dúvidas e trocar experiência. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Valeu, Luiz, obrigado. Então, a aula hoje é sobre candidíase invasiva e candidemia. É uma aula bem mais extensa, assim, sabe? Um tema mais que é de essencial importância no dia a dia para a gente, né, dentro da terapia intensiva. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da epidemiologia da candidemia, né, da candidíase, na realidade, né, é um espectro diverso de infecção, né? Ela vai representar mais de 80% de todas as infecções fúngicas tratadas no ambiente hospitalar, tá? Quando ela não é tratada, a mortalidade pode chegar até 80%, até 60%, sabe? Com o tratamento, essa mortalidade ela reduz para em torno de 25 a 40%. Trazendo isso um pouco mais para dentro da nossa realidade, quando o paciente é um doente crítico, em especial se ele está chocado, essa mortalidade ela pode ser superior a 60%, tá? Num paciente que é neutropênico, essa taxa de mortalidade ela pode chegar até 100%, próxima de 100%, né? Então, virtualmente, se um paciente neutropênico tem candidemia, ele está virtualmente condenado a falecer, tá? Para ter uma ideia do espectro da importância de reconhecer isso de maneira o mais precoce possível e, principalmente, de evitar isso da melhor maneira possível, tá? E essa mortalidade, ela vai estar muito ligada ao momento da terapia. Então, terapia precoce, vocês vão me ouvir falar mais de uma vez, que é essencial, tá? E controle de foco é essencial. Por exemplo, se esse paciente tem um catéter venoso central e você tem a possibilidade de ter uma candidemia, a retirada desse catéter venoso central o mais precoce possível, ela vai ser essencial para que você tenha um tratamento efetivo e reduza essa mortalidade, tá? A Cândida, então, ela é um fungo que ela faz parte da microbiota humana, tá? E ela vai ser encontrada principalmente no trato gastrointestinal e no trato geniturinário, tá? Ela fazendo parte da microbiota humana, para ela se comportar como doença em si, eu vou ter um desequilíbrio entre a virulência desse fungo, tá? E uma redução da imunidade do hospedeiro. Então, vai ser ou por aumento da virulência ou por uma redução da imunidade, tá? Essa redução da imunidade, né? Ela muitas vezes vai estar associada a uma quebra de barreira, né? Eu dei exemplo aí do catéter venoso central, né? Mas não só o catéter venoso central, né? O catéter venoso central, uma sonda vesical de demora, né? Isso tudo é porta de entrada para o germe no corpo, né? Em especial numa condição de imunidade reduzida, né? Que é uma realidade frequente dentro da terapia intensiva, né? Então, isso daqui vai representar doença para nós, tá? O crescimento. Então, a gente pode ter, né, as formas de manifestação de doença. Vai ser por um crescimento local, sem invasão, mas com infecção da mucosa, tá? Então, infecção da mucosa não invasiva. Pode ser por uma infecção extensa local, tá? E eu posso ter as infecções invasivas aí que vão se dividir entre a candidemia, né, que é o crescimento da cândida na corrente sanguínea, e a candidíase invasiva, tá? Que é, por exemplo, a colonização de um órgão profundo, por exemplo,
o fígado, por exemplo, o baço, numa situação de recuperação de uma neutropenia. Então, as infecções invasivas, né? Um mecanismo extremamente importante para que ocorra a infecção, ela vai ser a translocação através da mucosa do trato gastrointestinal, tá? Esse aí vai ser o mecanismo principal em pacientes neutropênicos e dentro da nossa realidade na terapia intensiva, tá? Dispositivo invasivo, mais uma vez, né, de extrema importância para a ocorrência de infecção invasiva, tá? Em invasão a partir do sítio infectado, tá? Ou seja, um paciente ele fez ali uma cistite, teve uma colonização superior do rim, e depois dessa colonização superior do rim, a cândida pode ganhar corrente sanguínea, gerando candidemia. Então, eu vou ter, nessa primeira situação aqui, né, quebra de barreira, em especial, né, e eu posso ter também a relação de imunossupressão, né? Seja por uma doença hematológica maligna, tá? Seja por estar diante de um paciente transplantado de célula hematopoética e órgão sólido com a necessidade de uso de imunossupressor, tá? Seja em pacientes que estão em nadir de quimioterapia, em que eu desenvolvo neutropenia e que eu posso ter de maneira associada, por exemplo, uma mucosite, né? Gerando aí infecção invasiva. Esse, esse Esse slide aqui, ele é de fundamental importância, então eu peço uma atenção extra aqui, tá? O meu paciente, dentro da terapia intensiva, ele vai ser um paciente grave, né? Sendo paciente grave, muitas vezes ele vai estar ali em uso de antimicrobiano e não frequentemente ele vai ter mais de um ciclo de antimicrobiano, tá? Eu posso ter paciente que ficou tão grave que está demandando terapia de substituição renal, tá? Esse paciente, ele pode ser um paciente que está no contexto de um pós-operatório de uma cirurgia abdominal, tá? E muitas vezes, para manejar toda essa gravidade, né, eu vou precisar de um dispositivo invasivo, tá? Por exemplo, um catéter venoso central, tá? E muitas vezes, né, eu lanço mão, né, diante de uma impossibilidade de uso do trato gastrointestinal, da nutrição parenteral, tá? E posso ter, por exemplo, situações em que eu quebro a barreira do trato gastrointestinal, né? Como uma infecção por um Clostridium difficile, né? E isso, né, vai gerar para a gente, né, um contexto extremamente propício para desenvolvimento aqui da candidemia, beleza? Então, esse slide aqui tem que ter ele na cabeça. Isso daqui é o que eu tenho que pensar para suspeitar de maneira precoce aí de um paciente que está tendo uma doença invasiva por cândida, tá bom? De um paciente que tem o risco de desenvolvimento de infecção de corrente sanguínea por cândida, tá? E reconhecer isso é extremamente importante, tá? Porque eu tenho que ter o início de tratamento para infecção candidíase invasiva, tá? Para prevenir de maneira precoce a morbidade e a mortalidade, tá? Então, uma suspeição precoce, tá? E um diagnóstico precoce ele é essencial nessa condução para reduzir essa mortalidade tão grande aí que eu falei para vocês lá no início, tá? Falando um pouco mais de microbiologia, né? A gente geralmente vai dividir, né, essas cândidas em dois grupos, né? Um grupo aqui que tem um, um um integrante único, né, que é a Cândida albicans, né, e o grupo das Cândidas não albicans, né, que eu posso ter dentro desse grupo bactérias de maior dificuldade de tratamento, por exemplo, Cândida glabrata, por exemplo, Cândida krusei, tá? Outros assim que também tornam a situação às vezes mais difícil por formação de biofilme, né, a Cândida parapsilose, tá? A Candida auris, né?
que é uma cândida emergente aí, que é extremamente perigosa aí por causa de um perfil de resistência mais importante, tá? A gente vem notando, né, com o passar do tempo, em que a gente está tendo uma redução dessas cândidas não álbicas, tá? Que são sensíveis geralmente ao fluconazol, e um aumento da participação nas infecções das cândidas não álbicas, tá? Que tem esse perfil de sensibilidade mais complexo, né? E que vai carregar uma mortalidade maior. Então, fator de risco para desenvolvimento de cândida não albicans, né? Exposição ao uso do fluconazol, tá? A presença de um dispositivo invasivo, por exemplo, um catéter venoso central, a realização de uma cirurgia abdominal, tá? E a ocorrência aí de malignidade hematológica. Citei um pouquinho, né, um exemplo de uma Cândida não albicans, né? Não sei se alguém presenciou, né? Eu fiz uma piada sem graça um dia desses aí com uma com a nossa infectologista, né? Eu falei que estava crescendo uma tal de Cândida auris no sangue do meu paciente, né? Ela quase caiu para trás e tem que quase cair para trás mesmo, né? Foi extremamente sem graça a minha piada, porque isso daí é uma infecção associada à assistência que carrega uma alta mortalidade, né? Eu tenho nesse contexto, né, uma alta resistência ao fluconazol, tá? Eu tenho alta taxa de resistência para anfotericina, tá? E eu tenho a descrição de resistência à equinocandina, tá? Então, isso daqui é um terror dentro da terapia intensiva e é algo que a gente deve evitar aí evitar de acontecer, né, com o maior cuidado possível, né? Com o maior cuidado possível, com a maior qualidade possível de cuidado aí para os nossos pacientes, tá? Geralmente essas infecções pela Candida auris, tá? Infecção invasiva pela Candida auris, ela vai acontecer geralmente com infecção de corrente sanguínea, tá? E com infecção de trato urinário, né? Ou seja, o uso de dispositivo aqui ele vai ter especial importância, tá? E para prevenir isso, né? Se eu não me engano, foi o Léo quando ele falou do VRE, né? Ele falou da importância de uma higiene de mãos adequada, né? Dentro dos 5 momentos, né? E com atenção maior, que é uma coisa que a gente, infelizmente, adere muito mal, né? Lavar as mãos é algo extremamente importante. Através do nosso contato com o paciente que a gente acaba trazendo esse grande malefício para a vida de outra pessoa, tá? Então, lembrar de ter esse cuidado de lavar as mãos aí. Falando um pouquinho mais agora, né, da parte mais interessante, manifestações clínicas. Não vou ficar falando de maneira muito profunda, né, do que é mais simples, né, infecções mucocutâneas, né, eu tenho a candidíase orofagiana, né, isso é uma condição que denota imunodeficiência, né, tendo essa condição, a gente geralmente vai pensar na possibilidade da infecção do vírus da imunodeficiência humana, né, vamos pensar na condição AIDS, né, mas não é exclusivamente relacionada a isso, tá? Outra um pouco mais grave, né, e que também vai fazer a gente pensar no HIV, né, é a esofagite por cândida, né, mas também não é exclusivo da condição SIDA, tá? A gente pode ter isso presente em outros pacientes, por exemplo, pacientes com tumor de esôfago, né? Isso pode ser uma condição que ocorra complicando o curso da doença, né? Essa aqui, né, essa infecção aqui já mais simples, né? É raro uma mulher que nunca passou por um episódio de vulvovaginite por cândida, né? O homem menos frequente, né, mas não tão infrequente assim, né? A balanite por cândida também uma infecção que pode acontecer, tá? E indo mais para a nossa realidade, né? A gente vai falar agora de candidemia, né? Que candidemia nada mais é do que a presença de espécies de cândida no sangue, tá?
uma coisa que deve ser pensada, aí eu de novo chamo a atenção de vocês, né, para esse slide, tá? Peço extrema atenção, né, que toda vez que eu tenho aqui, ó, os esporos aí, né, as leveduras, né, falei errado, as leveduras, dentro da corrente sanguínea, né, o risco, tá, de eu desenvolver candidíase invasiva profunda é uma realidade. Então, não tem como não falar de candidíase não tem como não falar de tratamento de candidíase, não tem como não falar de propedêutica de candidíase sem chamar a atenção de que eu posso ter a infecção se disseminando para outros órgãos, né? Para cérebro, né? Para o olho, provocando endoftalmite, para o coração, gerando endocardite, né? Para órgãos sólidos, né? Que está representado como rim, né? Mas para baço, para fígado, né? Eu posso ter candidíase invasiva profunda no contexto de uma candidemia, tá? Então, toda vez que eu tiver diante de um paciente com candidemia, eu tenho que pensar na invasão desses órgãos, tá? Por exemplo, né, eu vou trazer algo que, infelizmente, a gente não tem o acesso aqui no Hospital Metropolitano, né? Diante de um paciente com candidemia, meu paciente ele tem que passar por um exame oftalmológico, tá? Com exame de fundo de olho, né, com a pupila dilatada, para ver se eu não estou tendo endoftalmite, porque isso vai, inclusive, mudar a escolha do meu antifúngico, tá bom? Então, é essencial pensar que todo paciente com candidemia ele pode ter invasão de um órgão profundo aí, gerando um foco mantido, tá bom? Então, mais uma vez, né? Sendo repetitivo mesmo, né? A presença de espécie de cândida no sangue gera a possibilidade de infecções invasivas locais, né? Seja na pele, né? Com a formação de lesões máculo-papulares em tronco, né? Em membros superiores, né? Aqui, ó, eu falei do exame oftalmológico, né? Esse achado que a gente vai se deparar quando a gente faz o exame oftalmológico com o exame de fundo de olho com a pupila dilatada, né? Essas lesões algodonosas, né? Na retina, tá? E aqui, só para ilustrar, um órgão sólido inundado por por lesões por microabscessos aí, tá? Então, lembrar da possibilidade disso no rim, no fígado, tá? No baço, tá? É uma possibilidade que deve ser pensada quando a gente está diante de um paciente com candidemia, né? Então, eu posso ter acometimento renal, né? Seja pelo sangue, tá? Seja também por infecção ascendente, né? Eu começo ali com uma cistite, essa cistite pode tomar uma infecção ascendente aqui e gerar a formação de abscesso ou microabscessos aí nos rins, tá bom? Mais uma vez, lembrar da possibilidade da endoftalmite, né? Com corioretinite ou vitreite. Essas lesões algodonosas aí na retina, tá? Aqui já está uma infecção mais avançada, né? Em que eu tenho uma grande piremia da conjuntiva, né? E com a formação aí de lesões algodonosas aí no vítreo, tá? Nem sempre é tão evidente assim. Às vezes eu vou ter essa noção de que eu tô com endoftalmite só através do exame oftalmológico mesmo, tá? Só através de uma fundoscopia. Lembrar da possibilidade também, né, de pacientes que têm manipulação
da coluna, né? Ou então qualquer prótese osteoarticular, né? De que essa prótese ela também pode ser colonizada, né? Com formação do biofilme, né? E nessa situação aqui, por exemplo, com a instituição aí de DCIT, formando um foco profundo aí para o meu paciente. Eu posso ter também lesões musculares disseminadas, né, com formação de abscesso local, né? E eu vou ter esses achados inflamatórios, né, com a formação de um abscesso muscular, por exemplo, é outra possibilidade de complicação diante de um paciente aí com candidemia, né? Infecção do sistema nervoso central, né? Aí a gente tem o CTI neurológico nosso, né? Em que no CTI 2 e 3, né, com frequência eu tenho a instalação de uma derivação ventricular externa, né? Essa derivação ventricular externa, infelizmente, ela pode ser colonizada aí por Cândida também, né? O que é um achado de extrema preocupação. Então, o cuidado com os dispositivos ele é essencial para reduzir a ocorrência dessas infecções, seja DVE, seja cateter venoso central, seja a sonda vesical de demora, tá? Em relação ao acometimento do sistema circulatório, né? A endocardite por Cândida, ela tem uma característica de formar lesões muito grandes, tá? Essas lesões grandes, elas justificam para a gente, né, o motivo, né, da ocorrência dessas lesões metastáticas, né? A fragmentação desses, é, desses êmbolos, ela ocorre de maneira mais fácil, né? E, logicamente, a disseminação com a formação de outro foco aí em algum outro órgão, tá? Quando é que eu vou pensar na endocardite por Cândida, né? Vou trazer uma informação nova aqui. Eu tive a primeira hemocultura positiva, tá? Obrigatoriamente, toda vez que eu tenho uma hemocultura positiva por Cândida, eu tenho que ter culturas de controle, né? De 24, a cada 24, 48 horas, eu tenho que solicitar uma hemocultura de controle para ver se eu erradiquei a Cândida da corrente sanguínea. Quando eu tenho isso de maneira positiva, frequente, tá? Nas culturas de controle, eu estou diante de um paciente com candidemia persistente, né? Então, eu tenho que pensar em endocardite. Não só em endocardite, mas qualquer outra infecção profunda, igual as que eu citei aí, anteriormente, tá? Isso é foco mantido. Peritonite, né? A peritonite geralmente ela vai ocorrer por conta de manipulação mesmo, né? Ou por conta de alguma fístula, né? Seja fístula iatrogênica, cirúrgica, ou seja fístula espontânea, por exemplo, com paciente de doença de Crohn, tá? No contexto da pancreatite aguda, né, com frequência eu posso ter isso, e na diálise peritoneal também são situações em que eu posso ter a peritonite por Cândida também, tá? Essa condição aqui, que é a candidíase crônica disseminada ou candidíase hepatoesplênica, vai ocorrer geralmente no contexto de neutropenia, tá? Então, no momento em que esse paciente meu faz a neutropenia, né, eu posso ter quebra de barreira por conta de uma mucosite, né? Eu posso ter, logicamente, uma redução da imunidade, tá? Reduzir essa imunidade, eu posso ter, nesse momento, a colonização hepatosplênica, tá? Tive a colonização hepatosplênica por ruptura da barreira, por neutropenia. Quando esse paciente ele se recupera da neutropenia, ele faz um tanto de abscesso múltiplo aí no fígado e no baço, né? Após a recuperação medular, tá? Então, esse paciente, depois que recupera
da neutropenia, ele começa a fazer estados febris persistentes com sintomas do trato gastrointestinal. Eu tenho que pensar na possibilidade de candidíase crônica disseminada, de candidíase hepatosplênica, né? É algo que a gente não tem com frequência dentro da nossa realidade no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, mas vocês vão trabalhar em outros lugares, né? Em especial se trabalhar com um hospital onco, hematológico aí, isso deve ser pensado dentro da rotina de vocês também. Vamos então falar um pouquinho do esforço diagnóstico, tá? Uma coisa que é essencial para eu desconfiar da presença, né, da possibilidade de candidíase, é eu pensar, o meu paciente, ele está colonizado, tá? Então, se eu penso assim, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Eu tenho que ter, né? Vou voltar lá no slide lá atrás, um olho muito grande para isso daqui. Por isso que eu falei que era tão importante vocês olharem para esse slide e prestar atenção neles, né? Se eu tenho esse contexto clínico, né? Eu tenho um risco elevado desse meu paciente estar colonizado, tá? Então, vai ser de essencial importância eu lançar a mão, às vezes, de uma pesquisa de fungo, tá? Essa pesquisa de fungo, se eu faço e ela está negativa, tem um valor importante de afastar a possibilidade, ou pelo menos trazer isso para um baixo risco da ocorrência de candidíase invasiva, tá? E muitas vezes eu não deveria, nessa situação em que embora eu tenha um Candida score alto, né? Embora eu tenha um tanto de fator de risco, né? Se eu não tenho colonização, né? Esse paciente provavelmente ele não deveria ter antifúngico, terapia antifúngica empírica no sistema empírico de tratamento, tá? Então, se eu trazendo juntando essa realidade, então, da ocorrência de múltiplos fatores de risco, tá? Para doença, para candidemia, para doença, para cândida invasiva, tá? E juntando isso com a colonização, eu trago essa informação nova aqui para vocês, né? Do Candida Score, né? No Candida Score, no Candida Score, eu vou juntar exatamente, né? Informação. Se meu paciente está séptico ou teve disfunção orgânica, aí ele usou nutrição parenteral total, é um paciente de pós-operatório de cirurgia abdominal, ele tem uma colonização por cândida, né? Se esse score ele é maior que 2,5, eu devo pensar na possibilidade de candidia invasiva como algo provável, tá? E nessa situação, identificar, né, suspeitar precocemente e iniciar precocemente a terapia antifúngica, ela é de extrema importância para eu estabelecer um tratamento precoce e reduzir a minha mortalidade. Em relação ao diagnóstico laboratorial, né? A hemocultura é o nosso protótipo, né? Ainda é o nosso padrão ouro, né? Mas infelizmente a sensibilidade é baixa, tá? Só que se eu tenho fungo na minha hemocultura, tá? Isso aqui é doença, tá? Não tem como eu pensar em outra coisa. Eu dei um diagnóstico aí de uma doença fúngica, identifiquei a cândida na minha corrente sanguínea, isso é igual a doença, isso é igual a tratamento, tá? Não tem jeito de ser só colonização. Outro diagnóstico, né? O uso da cultura, né? E coloração de material de biópsia, né? Tô diante de um paciente com Candida score alto e tô abordando
um abscesso profundo aí, um abscesso hepático, né? Lançar a mão da cultura e coloração do material também de biópsia para ensaio disso, né? Aqui importância também, infelizmente a gente não tem no hospital ensaio do beta-glucano, né? Ele é altamente sensível e pouco específico, né? Então, o que que isso significa? Se eu lanço mão do beta-glucano nessa situação em que eu tenho um Cândido score alto e esse paciente ele tem um beta-glucano negativo, né? Eu tenho uma segurança, né? Eu tenho um valor preditivo negativo alto, é de 98% para não usar o antifúngico, tá? Para eu suspender o antifúngico, tá? Se ele tiver em uso, tá bom? E métodos moleculares, né? Por enquanto, isso é área de estudo, por enquanto, isso é muito pouco disponível e a gente não tem o uso clínico ainda disso. Então, se eu falei lá no slide lá atrás, né? Que eu chamei atenção para vocês também, de que se eu tenho candidemia, eu posso ter a invasão de outros órgãos, né? Não tem como eu fazer o diagnóstico de candidemia e não pensar no manejo de infecções metastáticas, tá? Então, nessa situação, se eu estou diante de um paciente com candidemia, em especial se essa candidemia é persistente, eu vou ter que lançar a mão da pesquisa de órgãos profundos aí, né? Aqui eu apontei o pulmão ele não é tão frequente assim, tá? Mas órgãos sólidos, coração, endocardite, abscessos periféricos, tá? Lesão do sistema nervoso central, rim, ele vai ser algo que eu devo lançar a mão na minha terapia, na minha propedêutica e na minha terapêutica aí também, né? Aqui eu esqueci também de falar do olho, tá? Lembrar do exame oftalmológico. Manejo de infecção metastática vai estar ao lado de hemoculturas de controle, tá? Muitas vezes isso daqui vai servir para eu pensar no diagnóstico, tá? Ah, será que esse paciente tem endocardite? Vai servir também para o tratamento, né? Porque para eu tratar, eu vou ter que ter uma cultura negativa, tá? Para eu determinar o início do tratamento. Então, vamos supor que esse paciente ficou 72 horas com candidemia. Vai ser 72 horas, 3 dias. A partir desse momento, ele fechou negativo nas hemoculturas. Eu vou ter mais 14 dias de tratamento se for uma candidemia aí não complicada. Lembrar, mais uma vez, exame oftalmológico é essencial nesse contexto, tá? Então, lançar a mão do exame oftalmológico, em especial após a primeira semana, tá? Para quem que eu tenho que pedir ecocardiografia diante de um paciente que tem candidemia? Para todos os pacientes que têm valvopatias, tá? Para um paciente que tenha tido uma endocardite infecciosa prévia bacteriana, tá? Para pacientes que são usuários de drogas intravenosas, para pacientes que tiveram um catéter venoso central e pacientes que estão imunossuprimidos aí no contexto de quimioterapia. Nesse paciente, se eu tenho candidemia, é igual a eu fazer um eco transtorácico aí, né, mais sensível, logicamente, o eco transesofágico, tá? Também do manejo das infecções metastáticas, né? O exame de imagem abdominal, né? Por que que Rafa e Isabela, a gente sentou lá do lado no computador e olhou se a gente tinha já uma tomografia recente para o paciente que está no box 425, né? E eu tenho um paciente com candidíase, com candidemia, desculpa, tá? Então, eu tenho que pensar na possibilidade de infecção metastática, eu tenho que lançar a mão do meu exame de imagem abdominal. Falando um pouquinho de tratamento agora. Os objetivos principais vai ser reduzir o uso desnecessário de antifúngico, minimizar
efeitos adversos, maximizar as taxas de cura, reduzir a emergência de resistência. O sucesso no tratamento, opa, foi mal, gente, deixa eu fechar esse trem aqui. O sucesso no tratamento, ele vai estar dentro. Opa, deixa eu colocar minha caneta aqui de novo. O sucesso no tratamento, ele vai estar dentro, principalmente, desses dois steps, dessas duas bases é o que define o meu tratamento, uma terapia antifúngica precoce, então começar o antifúngico precocemente diante da alta suspeição, tá? E do controle de foco, né? Mais uma vez, eu estou diante de um paciente que tem um catéter venoso central suspeito enquanto fonte, né? Eu trago a informação que 70% dos pacientes não neutropênicos com candidemia, geralmente, ele tem um catéter venoso central, né? Eu tenho que retirar ele de maneira precoce. Isso é uma emergência médica, retirada do catéter venoso central, né? Lembrando da Cândida parapsilose, que ela tem uma capacidade de formação de biofilme maior, né? Então, em especial, quando você está diante desse tipo de Cândida, vai ser essencial esse cuidado aí com dispositivos, tá? Lembrar mais uma vez, né, já disse um pouquinho para trás, que as hemoculturas de controle eles vão ter um papel importante tanto na terapêutica, né? Ou seja, para definir o tempo de tratamento, quanto na propedêutica, né? E sempre diferenciar. Eu estou diante de um paciente neutropênico, o tratamento vai ser um determinado tratamento, né? Eu estou diante de um paciente não neutropênico, né, com a imunidade ok, eu vou estar diante de outro padrão de tratamento, tá? Em relação aos agentes antifúngicos, aí passando brevemente, eu tenho os polienos, né, que são as anfotericinas, né? Eu tenho a anfotericina B-deoxicolato, né, que ela é mais, né, nefrotóxica, né? Ela tem mais reações relacionadas à infusão, né, cardiotoxicidade, tá? E eu tenho as formulações lipídicas da anfotericina B, tá? Que elas são mais seguras, aí tem um perfil de segurança maior para o paciente em relação à terapia, tá? Em relação à ocorrência de efeitos colaterais de toxicidades. Os tiazóis, né, que são o fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol, né? Só chamando a atenção que a Cândida glabrata, tá? E a Cândida cruzei, né? Ou seja, a Cândida glabrata e a Cândida cruzei, elas são resistentes, tá? Aos tiazóis, tá? Então, não vão servir para esse tratamento aí, tá? E, por fim, as equinocandinas é uma droga fungicida muito segura, tá? Só que é importante, né? Aí, ó, chamando a atenção, Isabela, mais uma vez, a gente falou isso hoje na corrida de leitos, né? Que ela não atinge concentrações terapêuticas no olho, tá? Ou seja, por isso aqui eu falei inúmeras vezes no exame oftalmológico, né? Vocês vão ver, né, mais para frente que a gente usa demais a equinocandina, tá? Só que se eu estou diante de um paciente com alteração oftalmológica, que pode acontecer aí até cerca de 20% das vezes, né? Esse dado ele é um pouco confuso na literatura. A equinocandina ela não vai entrar no olho e eu vou ter que pensar em alguma outra droga, né? Não entra no sistema nervoso central e ela não concentra na urina. Aí, Isabela, a gente falou isso de hoje, hoje aí na corrida de leite, você tem a explicação do porquê que a Sara estava preocupada com o nosso paciente diante de um paciente com candidemia, mas que tem o crescimento da cândida na urocultura também. É, e a flucitosina, que geralmente ela é usada na terapia combinada, ela não deve ser usada de maneira isolada,
agente isolado porque ela tem uma alta taxa de falha terapêutica, tá? Então, o tratamento empírico. O uso das terapias antifúngicas em pacientes com sinais e sintomas de infecção, além de fatores de risco para candidíase invasiva, sem comprovação da infecção fúngica, tá? Então, quando eu vou lançar a mão do tratamento empírico? O paciente que tem um Candida score alto, tá? Com, com choque, né? Esse paciente é um paciente que eu vou, na hora de escolher o esquema empírico de antimicrobiano, acrescentar um antifúngico nesse esquema, tá? Se eu tenho um beta-glucano positivo, né? Aí eu tô diante de um paciente que eu não falei isso lá, até eu vou aproveitar para falar disso, né? Que ele é muito sensível, né? Mas ele é pouco, ele não é específico, tá? Eu tenho o crescimento, o aparecimento do beta-glucano positivo por outros motivos, aí por outras infecções também, tá? Então, por exemplo, o paciente que está fazendo hemodiálise, ele pode ter o beta-glucano positivo e o Candida score alto, ele envolve muitas vezes a realização da hemodiálise, né? Mas se eu tenho isso daí positivo, se eu tenho um índice de colonização positivo, eu vou estar tratando aí de maneira preemptiva, né? Vai ser mais importante, né, eu fazer esse tratamento empírico para o meu paciente, né? O tratamento preemptivo significa que o meu paciente, ele tem um altíssimo risco e já tem alguma evidência de colonização aí pela Cândida, embora eu ainda não tenha uma hemocultura positiva. Então, esse slide aqui, né, eu vou estar falando um pouquinho do tratamento empírico, para suspeita de candidíase invasiva em pacientes dentro da terapia intensiva, né? Então, a primeira coisa que eu vou passar, né? Chamar a atenção, que eu estou falando de tratamento empírico, eu não tenho hemocultura positiva, tá? Se o paciente ele está criticamente enfermo e tem fator de risco para candidíase invasiva, ele tem um Candida score alto, tá? Ele não está criticamente enfermo e ele não tem um Candida score alto. Eu não vou lançar a mão da terapia empírica, tá? Não vou lançar a mão da terapia empírica. Já se esse paciente ele está criticamente enfermo e ele tem fator de risco para candidíase invasiva, a primeira coisa que eu vou me perguntar, esse paciente está chocado? Se ele não tiver chocado, tá? Eu vou pensar, será que esse paciente está colonizado? Aí aqui entra o beta-glucano, entra o índice de colonização. Ah, ele não está colonizado, tá? Eu fiz o índice de colonização, fiz a pesquisa de fungo, o beta-glucano veio negativo, né? Então eu não vou lançar a mão da terapia empírica, tá? Ah, não, não tá chocado, ele não tem disfunção orgânica, só que ele está colonizado, tá? Então, se ele está colonizado, eu tenho uma diferença aqui. Se for pelo IDSA, ele manda eu dar equinocandina, né? A gente no hospital vai por esse caminho aqui, ó, tá? Se ele está colonizado, e ele não está chocado, não tem disfunção multiorgânica, não tem fator de risco para resistência a fluconazol, a gente lança a mão do fluconazol, tá? Já se o paciente ele está chocado ou tem disfunção orgânica múltipla, a terapia empírica é com a equinocandina, tá? Esse paciente ele continuou com a cultura negativa, tá? Com o passar dos dias, eu não consegui ter o crescimento na hemocultura da Cândida, né? Aí a pergunta que eu vou me fazer depois de 3 a 5 dias esse paciente melhorou com a terapia empírica? Ah, olha, ele melhorou com a terapia empírica. Eu vou ter que continuar aí por 14 dias, tá? Ah, não, esse paciente ele não melhorou com a terapia empírica, tá? E a hemocultura foi negativa, tá? Fechou negativa para Cândida. Eu vou suspender o tratamento e pensar em outra doença. Ah, não, cresceu Cândida. Aí eu mantenho a terapia guiada, beleza?
Então, nos pacientes não neutropênicos, terapia empírica inicial, eu posso lançar a mão da equinocandina quando o paciente está chocado, o paciente tem disfunção orgânica, equinocandina como terapia empírica inicial, ou se considerar pelo IDSA, né? Não, ele não está chocado, ele não tem disfunção orgânica, eu estou pensando pela diretriz europeia, eu posso lançar a mão do fluconazol como a terapia é, como minha terapia empírica inicial. Só chamando a atenção que eu tenho que pensar se eu não estou diante de cândidas não álpicas resistentes, em especial Cândida glabrata, Cândida cruzei, tá? Ou então, ficou meio rabiscado aqui, não vou conseguir tirar, né? Como terapia sequencial, esse paciente, eu comecei lá com a equinocandina, ele está melhorando, já está estável hemodinamicamente, já tem 5 a 7 dias depois da equinocandina. Eu posso trazer para fluconazol se eu não tiver fator de risco. Ou então, lançar a mão da anfotericina bilipospalmal se eu tiver indisponibilidade das outras dobras, né, que não é algo tão frequente assim, ou não tolerância a outras drogas, tá? Ou então, se eu tiver diante de cândidas resistentes. Nos neutropênicos, o que é a grande diferença? No neutropênico, você não vai pensar no fluconazol como terapia empírica inicial. No neutropênico, você vai lançar a mão da equinocandina, geralmente, tá? Ou da anfotericina B, se eu não tiver a equinocandina. Eu posso usar fluconazol no neutropênico? Pode, como terapia sequencial, mas vai ser essencial que eu tenha neutropenia em recuperação, ou seja, com neutrófilo maior que 500, tá? O paciente ele tem que estar estável hemodinamicamente e eu tenho que ter um isolato susceptível. Aí eu posso até lançar a mão do fluconazol. Caso contrário, não. Eu posso usar fator estimulador de colônias de granulócito no neutropênico, em especial se eu tiver candidemia persistente, em especial se eu tiver diante de uma neutropenia prolongada prevista. E agora, vamos falar do tratamento da candidemia em si, tá? Então, eu vou falar agora quando eu tenho hemocultura positiva. Tá? Primeira pergunta, diante de uma hemocultura positiva, eu estou diante de um paciente com disfunção orgânica múltipla ou com choque séptico? Sim, eu estou. Eu tenho suspeita de resistência à equinocandina? Se eu tiver formulação lipídica, né, da anfotericina B ou na anfotericina B-deoxicolato. Não, eu não tenho suspeita de resistência à equinocandina, né? Eu vou lançar a mão da equinocandina, tá? Primeira coisa, né? É, Controle de foco. Antes disso, né? Antes de pensar se o paciente está estável ou não, eu tenho que pensar no controle de foco, ou seja, remover catéteres quando possível, debridamento cirúrgico se necessário, a drenagem apropriada se necessário, né? Ou eu vou ter que tirar o catéter, ou eu vou precisar do bisturi aqui nesse momento, né? Eu vou precisar da ajuda do amigo cirurgião. É, Se eu estou diante de um paciente que ele agora, né? Antes eu falei do que ele estava instável. Agora eu vou falar, não, ele não está instável, ele não está chocado, ele não tem disfunção orgânica múltipla, né? Ele tem uso prévio de fluconazol ou descrição ou suspeita de resistência a fluconazol? Se tem, equinocandina. Ele não tem, eu vou usar a mão do fluconazol, tá? E aí, com 5 a 7 dias, eu já vou ter geralmente o meu fungograma, né, o perfil de resistência, e aí eu vou ter que me perguntar, meu paciente está melhorando? Se ele não estiver melhorando, eu vou ter que procurar um foco profundo, tá? Eu vou ter que lançar a mão do eco, vou ter que lançar a mão da ultrassom, tá? Da tomografia de bioma total, tá? Ou então considerar que eu tenho alguma outra sepse associada aí, alguma outra sepse junto,
tá? Não, esse paciente meu está melhorando, ele tem cultura negativa, ele não tem doença disseminada, eu já fiz a pesquisa de foco, veio tudo negativo, eu estou com um controle de foco adequado, já tirei meu cateter venoso central, que era suspeito, né? O meu isolado é susceptível, né? Aí eu posso descalonar para o fluconazol, tá? E manter por 14 dias, tá? Da minha primeira hemocultura negativa, tá? Se for candidíase invasiva, né? É um abscesso renal por cândida, né? Eu vou manter por 10 a 14 dias depois do controle de foco efetivo, tá? Se esse paciente ele não tem cultura negativa, eu vi alguma doença disseminada, eu não controlei o foco de maneira adequada, né? O isolado não é susceptível, aí eu vou ter que continuar com a primeira linha de tratamento e reavaliando aí de maneira progressiva na sequência de cuidado, tá? Chegando já no final, esse slide aqui eu achei interessante de colocar ele exatamente porque ele separa aqui, ó, as cândidas de maior problema, né? Que é as cândidas não albicans, né? A cândida da glabrata, cruzei e auris, tá? Elas são resistentes ao fluconazol e não vai ter fluconazol desse lado de cá, não, tá? Já esse lado de cá, albicans, tropicalis, parapsiloses, né? A depender do meu perfil de sensibilidade, eu posso ter o step down da terapia para fluconazol depois que esse paciente meu estiver estável hemodinamicamente, que estiver melhorando. E a duração do tratamento, né? Eu falei algumas vezes aí quando eu falei de hemocultura, quando eu percorri ali o algoritmo, né? Que é 14 dias após as culturas negativas, tá? E eu tenho que estar com foco resolvido, né? Eu estou diante de um paciente neutropênico, meus neutrófilos têm que estar maior que 500, tá? Então, as culturas positivas nesse início, né? Eu tive 2, 3 dias de culturas positivas, né? Minha primeira hemocultura foi aqui, eu vou contar 14 dias a partir desse dia aqui, ó, em que a cultura veio negativa. Beleza? Galera, então é isso. Minha bibliografia, eu usei esse artigo que saiu recentemente no Critical Care Medicine, tá? O livro do Nobel e o Up to Date aí, tá? E é isso. Essa aí é a grande resenha de Costa. Muito mais bonito que a cidade do Luigi. Aproveitar que ele não está presente aí para falar mal da cidade dele. Bom despacho. É isso. Vou encerrar aqui a nossa gravação.